Boa noite, gente. Hoje a leitura vai ser Salmos, capítulo 2, versículo 1. E nesses Salmos há uma reflexão sobre os planos de Deus versus o nosso plano. Porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, ele tem domínio sobre tudo. E Cristo está acima do nome de tudo, né? O nome dele é poderoso e soberano, que está acima de todo nome. E em Salmos, capítulo 2, no versículo 1, fala assim: Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? E nas palavras de Pedro e de Paulo, em Atos, capítulo 4, no versículo 25 e 28, diz assim: Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações enfurecem tanto? Por que perdem tempo com planos inúteis? Então aqui a gente tem uma referência, eles estão fazendo uma referência exatamente aos salmos que a gente acabou de ler, certo? E aí diz assim: os reis da terra se prepararam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Então Deus, ele já tinha todas as coisas prontas, assim como ele já tem todas as coisas prontas. E quando Cristo foi à cruz, ele não foi à cruz porque o povo quis ou porque Pôncio Pilatos quis. Não. Isso foi parte do plano de Deus. E isso já estava determinado desde lá do princípio. Quando Adão e Eva pecam, há uma parte em Gênesis que diz que então o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. Quem seria o descendente da mulher? Ele está ali falando de Cristo. E quem era a serpente ali nessa situação? Era o próprio Satanás, né? Que falou com Eva para que ela provasse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela provou desse fruto. E então ela e o seu esposo Adão provaram desse fruto e os olhos deles se abriram. Aqueles olhos que estavam antes fechados, de antemão fechado. Eram os olhos para o Espírito. Eles tinham um relacionamento profundo com Deus. Eles viam Deus todos os dias. Mas, a partir do momento em que o pecado entra ali, e esse pecado é o fruto do que? Da desobediência. Não foi sobre Eva comer um fruto, foi sobre Eva desobedecer, porque foi uma ordem dada por Deus: não comam. Podem comer o que vocês quiserem, mas não comam dessa. Só que eles comeram. Então, quando seus olhos se abriram, os olhos para o Espírito se fecharam. E a gente pode trazer até mesmo a reflexão de que o porquê que nós temos a certeza de que amanhã vai amanhecer, não é? A gente tem a certeza de que o sol vai nascer amanhã, e se caso você não veja o sol, é porque ele está entre as nuvens, porque está um dia nublado, mas ele está lá. Você sabe que se você pegar um avião e ir lá por cima, você vai conseguir ver o sol. Então, por que nós temos tantas certezas do natural e para as coisas de Deus, para aquilo que é o reino, a gente tem tanta dificuldade de crer, de acreditar? E às vezes a gente vive uma experiência com Deus e a gente acha que simplesmente é uma coincidência, mas na verdade é um chamado de Deus para sua vida. Por quê? Porque os teus olhos estão fechados, porque os nossos olhos, nós nascemos com esses olhos fechados. Os olhos por quê? Para o Espírito. Mas a partir do momento em que nós renascemos no Espírito, os nossos olhos se abrem e com isso nós passamos a enxergar e ter essa consciência de que todas as coisas estão já decididas de antemão para o Senhor.
O Senhor, Ele já decidiu. E a vida fica muito mais fácil quando a gente tem essa consciência espiritual, quando a gente tem essa consciência de quem Deus é, de que Ele é soberano, de que a minha vida pertence a Ele, de que todos nós temos um propósito, sabe? Então, é por isso que muitas vezes é tão difícil a gente crer no mover de Deus, a gente crer que é a mão de Deus em nossas vidas, porque o pecado trouxe isso, a incredulidade. O pecado trouxe tantas e outras coisas, mas aquele que tem o nascimento no Espírito, aquele que tem a revelação de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer, tem um entendimento maior e mais nítido, com clareza, sobre essa visão espiritual. Amém? Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.